No dia de hoje, completamos 20 anos dos ataques às Torres Gêmeas e durante todo esse tempo são incontáveis as produções cinematográficas e os documentários produzidos sobre esse assunto. Sério, gente, são incontáveis mesmo. Eu tentei contar e é impossível, tanto de filme, documentário, livro que foi produzido em relação ao 11 de setembro. Mas hoje eu vim trazer para vocês oito dicas de filmes e documentários para vocês assistirem sobre esse dia. Que é o quê? Para quem quer relembrar, para quem não lembra tanto dos detalhes e quer saber mais, para quem quer aprender mais sobre o que aconteceu naquele dia, para quem era criança, assim como eu, e lembra de pouca coisa. Então, antes de tudo, vai deixando o seu like, tá? Inscreva-se no canal, ativa o sininho e manda esse vídeo para alguém que você também quer compartilhar essas dicas. E ó, como eu já falei, né? Foi muita coisa produzida, com certeza eu não vou falar tudo aqui nesse vídeo, mas se você lembra de algum, se você gosta de algum que eu não comentei por aqui, comenta aqui embaixo, indica também, né? Vocês também vão fazer essas indicações para mim e para quem tá assistindo, para quem vai lá ler os comentários, é muito importante o comentário de vocês. Então lá vamos começar. A minha primeira indicação é um filme chamado As Torres Gêmeas, de 2006, protagonizado pelo Nicolas Cage e pelo Michael Peña. Gente, esse filme passou várias vezes na Globo. Já assisti, todas as vezes que eu assisti na Globo. É um clássico da TV. É baseado em uma história real e conta a história de um policial e um sargento que estavam lá socorrendo algumas pessoas das torres, dos edifícios, mas com isso, né, depois de socorrer ali algumas vítimas, acabaram ficando presos nos escombros. Já aviso, claustrofóbicos, não assistam, porque Jesus amado, é tenso. Mas é bem bacana, é uma história muito bonita, muito interessante de assistir esse filme. E tem uma curiosidade, o policial, o Will Dimeno, ele acaba aparecendo no filme algumas vezes, assim, nos detalhes, bem de relance, ele acaba aparecendo. Para quem quer ver, está disponível na Netflix e eu acho que todo mundo tinha que assistir. É muito importante esse filme. A segunda dica também é um filme que se chama Quanto Vale. É uma produção da Netflix de 2020, protagonizado pelo Michael Keaton e pelo Stanley Tucci. Basicamente, esse filme conta a história do advogado chamado Kim Feinberg, que ele é o criador do Fundo de Compensação das Vítimas do 11 de setembro. O que isso quer dizer? É sobre o apoio, o auxílio, a ajuda, não sei se é assim que eu posso dizer, que a família das vítimas do 11 de setembro vai receber, o quanto de dinheiro que elas vão receber por causa dessa tragédia. Então esse filme é mais sobre um pós-tragédia, né? Sobre o que acontece depois do 11 de setembro, a dificuldade de compensar essas famílias de forma justa. E o principal enredo do filme é justamente o título, que é quanto custa? Quanto vale a vida de alguém? Quanto custa a vida de uma pessoa que morreu no 11 de setembro? Será que a vida do bombeiro que acabou morrendo nos escombros vale mais que a vida de quem estava, como eu posso dizer, trabalhando lá nos edifícios? Quanto que custa? Por que tem essa diferença ou vice-versa? Será que a gente analisa caso por caso? Será que a gente entra na subjetividade da vida das pessoas, daquelas vítimas, daquelas famílias? Ou será que segue rigidamente a lei? Então, é isso que o filme vai trazer. Eu achei muito bom, interessantíssimo. Também é baseado em uma história real. E como eu já adiantei para vocês, disponível na Netflix. Recomendo super, porque tem aqueles dilemas éticos bem tensos, assim. A minha terceira indicação é um documentário independente chamado Fahrenheit 11 de setembro. Menina, esse é babado. Muito. Produzido e dirigido pelo Michael Moore em 2004. Para quem não sabe quem é o Michael Moore, ele é simplesmente um dos maiores críticos do governo Bush e também da guerra ao terror que ele engajou após o 11 de setembro. E é basicamente esse o assunto do documentário. Ele explora direitinho as hipocrisias do governo Bush, começando, né, desde a eleição dele, que foi em 2000, um ano antes do 11 de setembro, e também sobre como que o governo fez tudo menos prezar pela segurança do americano nessa guerra ao terror que o Bush promoveu contra o Iraque. Então é isso que você vai ver nesse documentário. É bem pesadinho esse documentário, mas eu recomendo porque você começa a criar uma visão mais crítica sobre o assunto, né? Você vê um outro lado,
Você vê como é que funciona um outro lado da história, um outro lado dessa tragédia também, o que aconteceu depois. E eu recomendo super. Está disponível no YouTube com legenda em português. Eu vou deixar o link nos comentários para vocês. Bom, a minha próxima indicação também é um documentário chamado 11 de Setembro, A Vida Sob Ataque. Meu Deus, só de lembrar desse documentário a minha cabeça explode. Esse documentário conta com imagens exclusivas de pessoas que, por mera coincidência da vida, estavam gravando ou tinham uma câmera disponível no momento do ataque. Exatamente. Então a gente tem moradores que vivem ali em Manhattan, perto das torres. A gente tem jornalistas e documentaristas que estavam na rua no momento e tinham uma câmera disponível. Os bombeiros que entraram nos edifícios para salvar as pessoas, criar um plano de ação. Turistas, gente, turistas que estavam passeando em Nova York em pleno 11 de setembro, meu Deus. E é disso que é feito o documentário, apenas com gravações de outras pessoas. E é muito interessante que você vê o desespero nu e cru, assim, na cara das pessoas. É evidente. Você vê, assim, tudo que as situações que elas passaram depois dos ataques, o avião batendo, os edifícios caindo. É muito, muito pesado. Tem muita imagem pesada também. E eu sempre fico me perguntando como é que seria um desastre dessa magnitude nos tempos de hoje. Porque hoje em dia todo mundo tem uma câmera no bolso. Então talvez a gente teria mais acesso a imagens do que aconteceu. Porque naquela época, né, a gente via só o que deu na TV. Mas esse documentário tem pela visão, pela ótica das pessoas. Inclusive, para quem não sabe, no 11 de setembro foi a época, foi o acontecimento que fez com que os blogs pessoais bombassem. Porque todo mundo queria ali dar a sua opinião, dar a sua notícia, todo mundo virou meio que um produtor de notícia falando do que estava acontecendo ao seu redor, do que eles estavam vendo, principalmente as pessoas de Nova York. Então os blogs ascenderam muito com o 11 de setembro. Então se você quer assistir, se prepare, não é leve, está disponível no Globoplay. A minha quinta dica é um filme que aborda a parte mais de dentro de um dos aviões sequestrados. É o filme que se chama Voo United 93. Dirigido pelo Paul Greengrass, ele teve em 2 indicações do Oscar em 2007, o de melhor diretor e o de melhor edição. A história é do sequestro do avião da United Airlines, que muitos acreditam que ele foi sequestrado para atingir a Casa Branca, porque a torre de comando verificou uma mudança de rota para Washington. Só que ele acabou caindo na Pensilvânia, então não deu certo o plano, o ataque. Para quem não sabe, o ataque às Torres Gêmeas não foi só as Torres Gêmeas, foi um ataque geral aos Estados Unidos, porque teve 2 aviões sequestrados, um para cada torre, um no Pentágono, né, que foi atingido bem ali mais ou menos na mesma hora, e também mais ou menos na mesma hora ia atingir provavelmente a Casa Branca, só que ele acabou caindo na Pensilvânia. E a história desse filme é sobre esse sequestro que não deu certo e o que aconteceu um pouco lá dentro do avião. Enfim, se você está curioso para assistir, esse filme está disponível no Telecine Play. Então, só recapitulando aqui um pouco, antes de eu dar as minhas últimas dicas, a gente teve aqui um filme do momento do ataque, um documentário do momento do ataque, um filme e um documentário no pós-ataque, e um filme mais ou menos abordando os aviões sequestrados, antes um pouquinho do ataque. Agora, os 3 últimos filmes que eu vou indicar para vocês, ele não tem basicamente o assunto 11 de setembro, ele não é sobre o ataque. Mas esse fato, esse acontecimento, ele ronda o enredo do filme, entendeu? Ele que dá a liga na história que é do filme. Inclusive, um deles nem cita o 11 de setembro, mas você entende o contexto dos Estados Unidos na época. Então, aqui vai os 3 próximos filmes para vocês. O primeiro se chama Reine Sobre Mim, um filme de 2007, protagonizado pelo Don Cheadle e por ninguém mais, ninguém menos, Adam Sandler. Mas calma. Se você é ou não é fã dos filmes do Adam Sandler,
Assim, fique tranquilo ou não, porque esse filme não é nada parecido do estilo Adam Sandler. É, inclusive, um filme totalmente fora da curva dele. É totalmente drama, não tem nada de comédia romântica, não tem nada de mocinha. É bem dramático mesmo e é uma história muito séria. O filme conta a história de um homem que perdeu a mulher e as filhas no ataque do 11 de setembro. Só que acontece que ele ficou com sequelas e um estresse pós-traumático muito grande que ele perdeu um pouco a sociabilidade assim com as pessoas. E nisso, um ex-colega dele de faculdade reencontra com ele e tenta ajudar ele a lidar com isso, a ele se localizar na sociedade, porque ele realmente perde todo o sentido, e sobre outros problemas que ele vai ter que vir a enfrentar daí pra frente. Então é um filme muito interessante. Todas as vezes que eu assisti ele estava disponível no Globoplay. E eu não entendi por que saiu da plataforma. Eu fiquei revoltada. Mas tudo bem, tudo bem. Se você tem NetNow ou Claro Vídeo, tá lá disponível. Assista, é muito interessante, muito importante. O próximo filme se chama Lembranças. Ai, Deus, só de lembrar a lágrima escorre. O filme é protagonizado pelo Robert Pattinson e pela Emily Raven, de 2010. Na verdade, eu falar pra vocês que Lembranças tem referência ao 11 de setembro é um pouquinho de spoiler, porque esse ponto do 11 de setembro é uma coisa que envolve a história só no final do filme. Então, assim, me desculpa, mas vale a pena assistir mesmo com esse pequeno spoiler. E assim, Lembranças é um filme para quem gosta de romance dramático, porque essa é toda a história do filme. E lá, no final do enredo, a gente vê esse envolvimento do 11 de setembro com a história do casal. Para quem ainda não viu ou quer rever, tá disponível no Prime Video. E por último, é o filme que eu adiantei para vocês, né, que nem cita o 11 de setembro, mas mostra um contexto dos Estados Unidos todo traumatizado com os acontecimentos que foram recentes, que se tornou ainda mais difícil ali a imigração. Eu tô falando do filme O Terminal. Muita gente já viu esse filme, é um filme clássico de 2004, protagonizado por Tom Hanks, lindo, 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 amo, 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 e pela Catherine Zeta-Jones, além de ter sido dirigido por ninguém mais, ninguém menos, Steven Spielberg. O filme conta a história de um morador da Europa Oriental que, enquanto ele viaja para Nova York, o país dele acaba sofrendo um golpe e é sumido do mapa. E com isso ele não consegue sair do aeroporto, ele não é liberado para entrar em Nova York. Ao mesmo tempo, ele não tem a liberação para pegar um avião dos Estados Unidos e ir para o país dele. Ele não tem essa permissão. E ele acaba ficando ilhado no aeroporto, morando lá meses. Eu gosto muito desse filme e apresenta bem o contexto do país, dando assim uma espécie de segurança mais rígida no aeroporto. E para quem quer rever ou assistir pela primeira vez, né? Porque às vezes as pessoas ainda não assistiram todos os filmes clássicos. Está disponível na HBO Max. Bom, pessoal, essas foram as 8 dicas que eu tenho aqui para dar para vocês. Se você gostou, já deixa seu like, envia para o amiguinho, inscreva-se no canal e não esquece de comentar aqui o seu filme. Vai que eu não falei algum, né? Alguns estavam muito batidos, viu, galera? Confesso que eu não quis falar mesmo, tipo assim, Guerra ao Terror. Todo mundo já sabe, né? Que é sobre o 11 de setembro. E aí eu ia ficar aqui uma coisa muito sem novidade, tipo assim, sabe? 2 recadinhos pra vocês, né? O primeiro é que dia 19 de setembro vai acontecer o Emmy Awards. É, meu filho, uma das maiores... Não, uma das maiores não. A maior premiação de séries. E no dia do Emmy, às 9 horas da noite, que vai ser transmitido pelo TNT, eu vou estar lá comentando tudo no Twitter, que é o @marimacei. Me segue lá, tá? E vamos comentar junto, vamos discutir junto sobre as categorias do Emmy, quem ganhou, quem perdeu, quem merecia, porque todo ano tem injustiça, né? E o meu segundo recadinho, já falando, né, de Nova York, aqui que a gente tá falando das Torres Gêmeas, nessa semana é finalizado Brooklyn Nine-Nine e essa semana a gente vai ter vídeos sobre Brooklyn Nine-Nine aqui no canal. Então se você é fã, não esquece de ativar o sininho, porque toda vez que sair vídeo novo, você vai ficar sabendo. Você vai receber uma notificação. Espero muito que vocês tenham gostado das dicas. Um beijo e até a próxima!